Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sra. Presidente da AMT e respectivos acompanhantes. Agradecer, em primeiro lugar, a apresentação e, digamos, começar por fazer um comentário à parte. Em todos os relatórios parece evidente o esforço de transição digital e, portanto, uma recomendação que faço para a próxima vez é o relatório de atividades ser um documento digital e não um documento digitalizado, cujo trabalho é muito mais difícil de nossa parte. Eu iria começar por fazer uma primeira pergunta que tem a ver com as cartas de condução e com as notícias que têm vindo a público. Lendo atentamente o vosso relatório de atividades e o vosso plano de atividades, no relatório de atividades vocês referem que em 2002 foi feita uma análise regulatória do modelo de ensino e examinação da condução, escolas de condução e centros de exames, no sentido da identificação de barreiras à entrada nos mercados e o aperfeiçoamento dos regimes jurídicos num exercício de caracterização e perspectiva regulatória. No plano de atividades é referido que pretendem avaliar os mercados de ensino e examinação da condução, tendo em vista identificar se existem situações que justifiquem a intervenção da AMT e, caso necessário, formular recomendações. Ora, além dos tempos de espera, da disparidade de preços das cartas de condução, que são reclamações evidentes, tivemos nos últimos dias notícias preocupantes de cartas de condução vendidas a 200 euros numa rede que tem como cúmplice essencialmente o Brasil e a Guiné-Bissau. E, portanto, esta situação parece bem mais preocupante que aquilo que se percebe do vosso relatório de atividades e do vosso plano de atividades para 2023 e, portanto, a primeira pergunta que faço à Sra. Engenheira é que medidas, o que é que está a fazer o AMT e, de alguma forma, este plano de atividades, eu percebo que já foi feito há algum tempo, só agora está a ser discutido, já está adequado a esta nova situação. Ao Sr. Deputado António Topa Gomes, não é pergunta-resposta. Temos 7 minutos finais, é uma única intervenção e depois terá que ser tudo em conjunto, 7 minutos também. Obrigado. E peço desculpa pela confusão. Um segundo aspecto que gostava de referir prende-se com o quadro pessoal. É a segunda vez que a Sra. Engenheira está nesta comissão, também é a segunda vez que faço esta intervenção e o ano passado muita da discussão rondou ou foi acerca do quadro pessoal e da necessidade de reforçar o quadro pessoal. Já na altura o quadro pessoal tinha cerca de 100 lugares planeados, 96, havia uma necessidade urgente de reforçar o quadro pessoal. No relatório dizem que houve a entrada de 4 novos colaboradores no ano 2022. Eu confesso que a determinada altura fiquei confuso porque acho que há mesmo uma gralha no relatório, porque se diz durante o ano 2022 registaram-se as seguintes variações quanto à entrada e saída de colaboradores. Portanto, diz expressamente que é o ano 2002. Mas depois diz em função a 31 de 12 de 2020 e em funções a 31 de 12 de 2021. Eu creio que as datas têm um ano de desfazamento porque se referia a 2022. Mas a ser verdadeiro isto, significa que houve 4 entradas e 11 saídas. Ou seja, se o ano passado havia um problema sério com o quadro pessoal, aparentemente esse problema agravou-se substancialmente, na medida em que perdemos 7 pessoas. Ou seja, entraram 4 pessoas, mas perdemos 7 pessoas. Estamos exatamente com metade das pessoas previstas no quadro pessoal, 50%. E, portanto, a pergunta evidente é como é que isto se pode corrigir, como é que podemos responder objetivamente àquilo que são as funções da Autoridade Metropolitana de Transportes. Terceira questão que gostava de colocar prende-se com as receitas e despesas. Apesar das preocupações manifestadas pela Sra. Engenheira relativamente à independência de receitas da autoridade, como não pode deixar de ser, há, digamos, um aspecto preocupante, que são as taxas reguladoras das infraestruturas ferroviárias e das infraestruturas portuárias e, portanto, perguntar porquê é que isto não se consegue resolver ou se é uma crítica que nós próprios também temos que insistir com o Governo para haver essa independência. Mas, quando olhamos para os resultados, o que também verificamos é que há um resultado muito positivo e crescentemente positivo da AMT, com um resultado positivo de quase 8 milhões de euros. Portanto, isto crescendo significativamente. O que percebemos também
é que, particularmente, por exemplo, os centros de inspeção queixam-se muito dos impostos, que houve uma alteração da taxa de impostos há meia dúzia de anos que nunca mais regrediu e, portanto, aparentemente os resultados vêm dar razão a quem diz que as receitas ou as taxas são excessivas e o resultado da EMT é excessivo. E, portanto, pedia também um comentário à Sra. Presidente. Para terminar, só dois pequenos comentários. Um tem a ver com as reclamações. Percebo que há um grande esforço das reclamações, mas, permitam uma expressão, há um certo desconsolo de quem vê o vosso relatório relativamente às reclamações. E porquê? Porque a partir de determinada altura parece que o objetivo é ter reclamações. Eu vou só ler esta frase. Tendo em conta os últimos dados preliminares a publicar em 2023, o ano de 2022 será aquele em que se verificaram mais reclamações desde 2016. E, portanto, a partir de determinada altura, parece quase que o objetivo é ter reclamações, não resultando do vosso relatório nem do plano de atividades, uma consequência positiva para o mercado e para os utentes destas reclamações. E isso é uma crítica que faço. A outra questão ainda relativamente a isso é a percentagem de reclamações tratadas é bastante baixa, ou seja, das 22.600, apenas 64% das reclamações são tratadas. E o porquê dessas reclamações tão baixas? E, finalmente, vejo com grande entusiasmo, acho que, aliás, o ano passado já fizemos isto, a questão do observatório e dos dados, do plano de atividades, parecia-me que ainda estava em funcionamento. Quando podemos ter este observatório a funcionar a tempo em pleno, até que para nós também, como órgão fiscalizador, isso é um instrumento muito importante para definir políticas de transporte. Terminei.